Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Aqui, Pastor Henrique. Já tem gente entrando aí. Eu estava acompanhando o louvor e é um prazer estar com os irmãos. Para quem é amigo da Igreja Batista do Rio Verde, dá um ok aí dizendo para mim que o áudio tá ok, por favor, tá? Para quem é amigo da Igreja Batista do Rio Verde, eu sou o Pastor Henrique. Eu sou missionário da Convenção Batista Paranaense. Eu estou pastoreando, revitalizando a Igreja Batista Esperança, Igreja Batista Esperança em Cianorte. O áudio tá ok? Ok, irmã Miriam, muito obrigado. E para mim foi um privilégio muito grande de poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, tá? Eu estava acompanhando um pouco do louvor aqui, nós terminamos um culto quase agora, e agora eu corri para cá para acompanhar um pouquinho do louvor e poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor com os irmãos. Que bênção, o áudio tá legal. É um prazer, irmãos, poder compartilhar a palavra do Senhor e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, né? Nós não estamos falando daquilo que nós achamos, nem estamos falando daquilo que nós queremos, mas nós estamos falando daquilo que o Senhor nos deu para nos conduzir, para nos guiar durante toda a nossa vida, ok? Então eu sou, mais uma vez, missionário da Convenção Batista Paranaense, revitalizando a Igreja Batista Esperança em Cianorte, e foi-me dado o privilégio de poder compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos e amigos dos irmãos, amigos da Igreja Batista do Rio Verde, ok? A palavra que eu quero compartilhar com vocês se encontra no livro dos Salmos, ok? No Salmo de número 13. Desde que começou essa pandemia, desde que iniciou essa pandemia, eu tenho meditado no livro dos Salmos. Só algumas informações, tá, para os irmãos antes de lermos o Salmo e meditarmos. O livro dos Salmos é o único livro da Bíblia que é a demonstração de todas as emoções, os sentimentos do homem para com Deus. Então, de todos os livros da Bíblia, nós temos o livro do Salmo com os 150 salmos, todos eles são do homem para Deus. Todos os outros livros da Bíblia, eu não sei se você já tinha notado isso, todos os outros livros da Bíblia são de Deus para o homem. Mas o livro dos Salmos é um livro que Deus permitiu que o homem expressasse os seus sentimentos, e nós encontramos uma série de emoções ali, né? Demonstrações de alegria, tristeza, lamento, e alguns momentos que eles estão revoltados, querendo que Deus quebre o queixo dos seus adversários. Enfim, todo tipo de emoção você encontra no livro dos Salmos. Foram vários os homens que escreveram o livro, os salmos que nós encontramos. Este salmo que nós vamos ler, o Salmo de número 13, é um salmo de Davi, ok? São aproximadamente 73 dos 150, são os salmos de Davi, e então nós vamos ler o Salmo de número 13, Salmo de número 13, tá bom? Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem e vamos à palavra do Senhor. Depois, após a leitura, eu vou fazer uma oração pedindo ao Espírito Santo de Deus que, mesmo distantes, mas ao mesmo tempo ligados espiritualmente, nós estejamos meditando e aprendendo da palavra do Senhor. O Salmo 13 diz assim, do verso 1 ao verso 6, Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu, relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Verso 3, Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém? Este é o salmo que nós vamos meditar com os irmãos, mesmo distantes aí, mas através desse mecanismo, dessa ferramenta, nós vamos meditar e procurar aprender um pouco
daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu quero orar com vocês, tá bom? Querido e amado Deus, Pai de amor, muito obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor me dá de poder falar com esses irmãos da Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra é viva e eficaz, ela penetra nos nossos corações, nos ensina muito daquilo que nós precisamos saber, conhecer a respeito da Tua vontade e também a respeito das nossas vidas, para que nós possamos viver uma vida que se conforme, que se adeque, ó Deus, à Tua vontade e que nós possamos viver uma vida agradável para a Tua glória, para o Teu louvor. Ensina-nos a Tua Palavra nessa noite, para que nós possamos aprender mais do Senhor e possamos ser abençoados, edificados e vivemos uma vida para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, o texto que nós lemos é um texto escrito por Davi, é uma oração de Davi. Eu não sei na sua Bíblia, na minha Bíblia tem um título aqui, o Salmo 13, diz a oração de fé. Nesse texto, nessa ocasião, nós encontramos um texto que foi escrito por um homem que recebeu um título. Davi foi o único homem que recebeu o título de o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Eu não conheci nenhum outro homem que recebesse esse título de o homem segundo o coração de Deus. Eu sei de um homem que com certeza foi o homem segundo o coração de Deus, que foi Jesus, que veio e cumpriu perfeitamente os planos de Deus para a salvação do homem. Então eu acredito que o Jesus Cristo também é o homem segundo o coração de Deus. Mas um homem que recebeu esse título foi Davi. Mas não é porque esse homem, Davi, era um homem segundo o coração de Deus que ele não passasse por dificuldades. Não é porque esse homem era um homem segundo o coração de Deus que ele não passava por problemas. Não é porque esse homem era um homem segundo o coração de Deus que ele não ficava triste, entende? Então ele passou por muitas dificuldades. Para os irmãos terem uma noção, nessa ocasião ele está orando ao Senhor porque estava cansado da perseguição. Ele estava sendo perseguido pelo rei Saul e então ele estava profundamente triste. Por isso ele se coloca em atitude de oração diante do Senhor. Então não é porque ele era um homem segundo o coração de Deus que ele não passava por atribulações, por dificuldades, que ele passava por problemas. Então cumpre-se perfeitamente na vida de Davi aquilo que Jesus Cristo mais adiante disse: no mundo tereis aflições, problemas, dificuldades, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos rapidamente aqui, eu não quero ser longo porque eu sei que fica cansativo, mas eu quero tratar com os irmãos um pouquinho sobre o que faz um homem segundo o coração de Deus nos momentos de tristeza. O que faz um homem segundo o coração de Deus nos momentos de dificuldade, nos momentos que a sua alma está aflita. O que faz, quais são os pensamentos de um homem segundo o coração de Deus quando passa por tribulação? Qual é o pensamento de um homem segundo o coração de Deus? O que passa na cabeça desse homem quando ele passa por problemas na vida? Qual é o vocabulário que ele usa? Quais são as suas palavras, principalmente na sua oração? Nós sabemos que tem muita gente que culpa a Deus dos problemas, das dificuldades, das aflições, das dificuldades. Ah, Deus, mas o Senhor não me ama, por que eu estou passando por isso? Ah, Deus, mas o Senhor não é um Deus justo, por que eu estou passando por isso? Nós sabemos que muitas pessoas agem de diversas maneiras, mas eu quero agora com os irmãos, com base no Salmo 13, que foi uma oração de fé feita por Davi, eu quero tentar descobrir com os irmãos o que faz um homem segundo o coração de Deus nos momentos de tristeza. Vamos lá? Permaneça com a sua Bíblia aberta porque nós precisamos observar algumas expressões usadas no texto. São apenas 6 versículos, então nós vamos dividir 2, 2 e 2. Nos primeiros 2 versículos, nós encontramos Davi nessa sua oração, ou o homem segundo o coração de Deus, no seu momento de tristeza, fazendo uma pergunta cheia de ansiedade e de curiosidade a respeito do que estava acontecendo na sua vida e a respeito do plano que Deus tinha para a sua vida. Então o texto começa dizendo: até quando, Senhor? Até quando? Davi começa no versículo 1 e versículo 2, você que está com a sua Bíblia aberta pode acompanhar, ele começa a lamentar a opressão que estava sofrendo por conta das muitas perseguições causadas pelo seu inimigo. Existia sobre os ombros de Davi uma promessa de que ele seria rei, e não seria rei
sobre uma tribo ou sobre duas tribos, mas seria rei sobre as 12 tribos, sobre todo um Israel, mas ainda assim Saul reinava e Saul o perseguia. Então ele estava fugindo no deserto, ele estava fugindo em cavernas, ele estava fugindo pelos vales, e aqui ele lamenta o fato de estar sofrendo esta opressão do inimigo, que no caso era Saul. Davi, irmãos, ele poderia, prestem atenção nisso, é muito importante, ele poderia se gabar dos muitos dribles que ele havia dado no inimigo. Ele poderia porque ele já havia escapado de muitas ciladas, de muitas estratégias que foram organizadas para tirar-lhe a vida, ele já havia deixado seus inimigos de boca aberta. Houve uma ocasião em que o rei Saul entra em uma caverna e ele está no fundo da caverna e não sabe que Davi está lá, e Davi corta uma tira da capa de Saul, não o tira a vida, poderia tirar-lhe a vida, e depois que Saul sai da caverna, está lá adiante, ele grita: aqui, rei, eu tive você nas minhas mãos, eu poderia ter matado você, mas eu não ousei tocar no ungido do Senhor. Então Davi poderia aqui, ao invés de lamentar por conta da opressão causada, por conta da perseguição, ele poderia aqui se gabar dos muitos dribles. Ele poderia se gabar, irmãos, olha que interessante, Davi poderia se gabar da proteção exclusiva de Deus sobre a sua vida. O rei era Saul, mas o Espírito do Senhor havia saído de Saul e havia descido sobre Davi. E quem estava sendo protegido, quem estava sendo salvo, quem estava desfrutando de livramento até então, por mais que isso estivesse sendo desagradável, é o que ele chama atenção no verso 1 e no verso 2. Não estava agradável essa perseguição. Ele poderia se gabar da proteção exclusiva do Senhor, mas não é o que ele faz. Aqui ele lamenta. Davi chega, irmãos, numa situação aqui no verso 1, verso 2 do Salmo 13, ele chega a uma situação angustiosa, uma situação de muito cansaço emocional. Nós também passamos por isso, tá? De muito cansaço emocional, uma situação muito desagradável. E é como se ele dissesse: até quando, Senhor, isso vai acontecer? Até quando, Senhor, eu vou ser perseguido? Até quando eu vou ter que ficar correndo pelo deserto, de caverna em caverna, pelos vales, dando volta em montanhas? Eu sei que eles vêm por aqui, eu corro para lá. Até quando isso vai se suceder? Até quando isso vai acontecer? Davi não estava mais se conformando de viver como um fugitivo em meio ao deserto, vale, cavernas, por ter sobre os seus ombros, sobre sua cabeça, uma promessa de que ele seria rei sobre todo um Israel. Ele sabia da promessa do Senhor e aqui ele está perguntando: Senhor. Então Davi, em primeiro lugar faz uma oração. Eu espero que você esteja acompanhando comigo. Em primeiro lugar, verso 1, verso 2, ele faz uma oração cheia de ansiedade. O seu coração está cheio de curiosidade para procurar entender os planos de Deus. A situação não estava agradável, mas ele não está culpando Deus. Ele está querendo entender os planos de Deus. Até quando, Senhor? Davi questiona os planos de Deus aqui no bom sentido. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo em primeiro lugar? Por que tanto tempo? Por que está durando tanto tempo essa perseguição? Por que está acontecendo exclusivamente comigo? Por que está durando tanto tempo essa perseguição comigo? Senhor, tem uma promessa. Será que não está na hora já? Então Davi demonstra um cansaço emocional e ele faz uma oração cheio de tristeza, de angústia. A situação está desagradável. Senhor, até quando? Por quatro vezes ele fala. Até quando? Versículo 1, versículo 2. Conta aí na sua Bíblia. 4 vezes ele diz até quando. Então um homem segundo o coração de Deus, nos momentos de tristeza, ele ora ao Senhor procurando entender os planos de Deus para a sua vida. Ele sabe o Deus a quem ele está servindo, então ele ora ao Senhor procurando entender os planos de Deus para a sua vida, ok? Porque ele julga que já está durando muito, Senhor, será que não está chegando a hora? A tristeza, quando ela está presente na vida do Filho de Deus, gostaria de chamar a atenção antes de passar para o versículo 3 e versículo 4, e uma segunda parte da oração. A palavra de Deus diz... Tá? É muito importante isso, tá? Para os psicólogos de plantão é muito importante aprenderem com a Bíblia isso. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, diz que existe uma tristeza segundo Deus que produz morte.
Uma tristeza segundo o mundo que produz morte, mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Vou repetir. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz que existem dois tipos de tristeza. Uma tristeza segundo o mundo e uma tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o mundo produz morte, mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento. O que o texto quer dizer com isso? O que Paulo está querendo dizer com isso quando ele está contando lá que havia passado por muitas tribulações, lutas por fora, temores por dentro? Essas são as palavras do apóstolo Paulo. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que a tristeza permitida por Deus, ela vem para transformar, para modificar, para aperfeiçoar, para fazer crescer, para amadurecer, para fazer com que entendamos os planos de Deus e possamos viver esses planos de Deus, e lá no final, não só nós venhamos crescer, mas Deus seja glorificado através das nossas vidas. Eu olho para essa situação e vejo exatamente isso. Davi vivendo um momento de tristeza, mas não uma tristeza segundo o mundo que produz morte, mas uma tristeza segundo Deus, que produz arrependimento, entendimento, crescimento, amadurecimento, fortalecimento, aperfeiçoamento. É muito importante que nós observemos isso. Então, pergunta que não quer calar: o que faz um homem segundo o coração de Deus nos momentos de tristeza? Primeiro lugar, ora ao Senhor, cheio de ansiedade, cheio de curiosidade, procurando entender os planos de Deus. Segundo lugar, um homem segundo o coração de Deus nos momentos de tristeza, ele ora ao Senhor pedindo libertação vindo da parte de Deus. Presta atenção no versículo 3 e versículo 4, principalmente a primeira expressão do versículo 3. Atenta para mim, Senhor. Essas são as palavras de Davi. Atenta para mim, responde-me, Senhor. É o mesmo que dizer: Senhor, olha para mim. Olha para mim, Senhor. Será que o Senhor não está me vendo? Senhor, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? O quanto eu estou sendo perseguido? Davi, alguns que acreditam, alguns estudiosos acreditam que Davi estava dizendo que Deus havia desviado o seu olhar. E se isso for verdade, que Deus havia desviado o seu olhar dele, ele havia desviado o seu olhar com o objetivo de provar o seu caráter, com o objetivo de provar a sua fé. Se isso é verdade, Deus havia desviado o seu olhar com o objetivo de provar a sua dependência do Senhor. Se ele buscaria, quem buscaria, quando buscaria, se ele buscaria o Senhor. E se isso for uma verdade, nós podemos dizer que Davi reagiu bem, muito bem, foi aprovado. Ok, Davi buscou o Senhor. Nos momentos de muita dificuldade, nos momentos de muita aflição, nos momentos de muita perseguição, nos momentos de profunda tristeza, no fundo da sua alma, ele entendeu que deveria buscar quem? O Senhor. E foi isso que ele fez, quando ele diz para o Senhor: atenta para mim, Senhor. Responde-me. Ainda no versículo 3, ele usa uma expressão que fala: ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Essa expressão traz a ideia de que ele fala: Senhor, me dá a sabedoria que eu preciso para que eu possa não somente viver, mas para que eu não morra, para que eu não durma o sono da morte. Sabedoria para viver essa situação que tenho vivido. Nós precisamos, todos nós precisamos, nas nossas vidas, nós precisamos orar ao Senhor, nós precisamos clamar para o Senhor que Ele nos dê sabedoria. Nós passaremos, irmãos, por muitas tristezas, nós passaremos por muitas dificuldades, nós vamos procurar entender sim os planos de Deus, mas é de suma importância que nós entendamos a realidade de Tiago 1,5. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que Ele a todos dá liberalmente, nada cobra, e ela ser-lhe-á concedida aos seus filhos. Então é isso que Davi faz. Este é um exemplo clássico de oração que nós devemos imitar. Senhor, tá difícil. Senhor, tá pesado. Senhor, tá complicado. Senhor, eu não sei se eu vou aguentar. Senhor, olha para mim. Senhor, olha, ilumina os meus olhos, ilumina os meus pensamentos, ilumina o meu coração, faz com que eu tenha sabedoria para lidar com essa situação. Todo cristão deve orar ao Senhor,
Nos seus momentos de alegria e tristeza, deve orar ao Senhor, pedindo sabedoria do Senhor. Um pecador com pouco conhecimento ainda ignorante no que diz respeito às coisas de Deus, ele deve orar assim. O pecador que já é experiente no que diz respeito aos assuntos da salvação, ele também deve orar assim. O crente já de muitos anos, ele deve orar ao Senhor agradecendo pela sabedoria que o Senhor já deu e pedindo por mais sabedoria para que ele possa viver a vida na presença do Senhor. E aí a gente, ainda no versículo 4, tem algumas expressões que merecem a nossa atenção a respeito dessa oração de Davi, pedindo libertação da parte de Deus. Ele diz no versículo 4, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Um homem, segundo o coração de Deus, ora ao Senhor pedindo libertação do Senhor, ele roga ao Senhor que o Senhor dê sabedoria do alto para que ele não morra, para que os homens maus não continuem sendo maus, para que os homens maus deixem a sua maldade, para que os homens maus deixem a sua maldade e não venham se vangloriar. Ele, quando fala no final do versículo 4, ele diz assim, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. O vacilar aqui é morrer. Ele fala, Senhor, me dá sabedoria, para que eu não somente viva, mas para que eu não morra nas mãos dos meus adversários. No livro dos Salmos, na verdade, é cheio dessas expressões. Muitas. Davi mesmo é um dos que ora falando, Senhor, quebra o queixo dos meus adversários. Senhor, se eles se levantarem contra mim, que o Senhor arrebente com eles. Então aqui é nesse mesmo sentido. Davi, ele estava cansado, Davi quer entender os planos de Deus, Davi pede libertação do Senhor e Davi pede sabedoria do Senhor para que ele possa vencer, para que ele possa superar os seus adversários. Mas como eu disse, eu não quero ser muito longo para que a palavra seja mais proveitosa para os nossos corações. Ainda nos 2 últimos versículos nós encontramos palavras muito importantes da oração de Davi. Um homem segundo o coração de Deus no momento de tristeza. Preste atenção, ele ora ao Senhor com ansiedade e curiosidade a respeito dos planos de Deus, querendo entender, querendo conhecer. Ele ora ao Senhor pedindo que o Senhor dê livramento, em segundo lugar, vou fazer assim que fica melhor para vocês verem, em segundo lugar, pedindo livramento do Senhor vindo da parte de Deus e principalmente sabedoria do Senhor. E em terceiro lugar, presta atenção, versículos 5 e 6, em sua confiança, porque ele começa o versículo 5 falando do quê? Da confiança que ele tinha em Deus. Ele promete louvar ao Senhor pelo livramento. Então, em terceiro lugar, um homem segundo o coração de Deus, nos momentos de tristeza, com o seu coração cheio de confiança. Olha o que ele diz no versículo 5. No tocante a mim, ou seja, no que diz respeito aos meus pensamentos a respeito do Senhor e do que o Senhor tem feito, eu confio na tua graça. Queridos, isso não é uma coisa que Deus não sabia. Davi não está contando aqui uma novidade para o Senhor. Davi não está falando uma novidade para o Senhor. Deus sabia o quanto Davi confiava nele, mas Deus quer ouvir isso de nós. Ele conhece o sentimento do seu coração. Ele conhece o que você acha, o que você pensa e todas as coisas que você acha a respeito da situação que tem passado. Ele sabe de tudo isso. Ele sabe o quanto você ama, o quanto você depende, o quanto você necessita, o quanto você fica feliz quando Ele está contigo, te protegendo, te guardando, te conduzindo. Ele sabe tudo isso, mas Ele precisa ouvir. É interessante isso. Deus é glorificado quando nós reconhecemos. Quando nós falamos com os nossos lábios, Deus, eu te amo, Deus, eu dependo, Deus, eu confio, Deus, tu és grande, Deus, sem o Senhor eu não consigo, Deus, sem o Senhor eu não posso, Deus, eu não sei nem como que eu passei por isso, se não fosse o Senhor. Deus é exaltado nisso. Lembrem-se, irmãos, lá no Jardim do Éden nós fomos criados para a glória de Deus. Foi o pecado que nos atrapalhou de vivermos essa realidade. Quando nós fomos alcançados por Cristo, nós voltamos a viver para a glória de Deus. Então aqui Davi não está falando nenhuma novidade. Ele fala, Senhor, no que diz respeito a mim, eu confio no Senhor. Deus sabia. Mas Deus é glorificado quando nós falamos. Deus, eu te amo. Deus, eu dependo. Deus, eu preciso. De fato, irmãos, de fato, Davi confiava no plano soberano de Deus. Eu não tenho dúvidas disso. Por mais que ele comece essa oração entristecido, mas ele termina essa oração cheio de alegria.
Por mais que ele comece essa oração cheio de tristeza no seu coração, ele termina cheio de gozo, de alegria pelo fato de estar servindo um Deus vivo e verdadeiro. É certo que Davi confiava no amor leal e verdadeiro que Deus havia demonstrado e declarado para com a sua vida. É certo que ele confiava na salvação que Deus não havia apenas dado, livrado ele do adversário, mas a salvação que Deus havia prometido para ele, futura, eterna. É certo que ele confiava no cuidado especial de Deus. Ele já estava sentindo o cuidado de Deus sobre a sua vida. Eu tenho certeza que Davi não tinha dúvidas de que Deus o amava, de que Deus o guardava, de que Deus o protegia, de que durante toda a sua vida Deus estava o guardando. Eu tenho certeza que Davi estava cheio de convicção. Por isso ele diz o que diz no que diz respeito a mim, versículo 5. Confio na tua graça. Se eu sei que Davi estava certo disso, se você sabe que Davi estava certo disso, Deus com certeza sabia disso. Mas ele é glorificado, ele é exaltado quando nós declaramos o nosso amor, quando nós declaramos a nossa confiança e principalmente quando declaramos a nossa dependência dele. Então é isso que está acontecendo no final desta oração. No tocante a mim, eu confio na tua graça. O meu coração se regozija na tua salvação. Eu posso passar por dificuldades, Deus. Eu posso ser perseguido nas cavernas, eu posso ser perseguido nos vales, eu posso ser perseguido no deserto, eu posso chegar perto de ser apanhado pelos meus adversários, mas quando eu lembro das tuas promessas, quando eu lembro da salvação dispensada a mim e das promessas feitas a respeito da salvação que o Senhor vai me conceder ainda, salvação completa, perfeita, futura, o meu coração se regozija. Acontece isso contigo? Eu espero que sim. Eu espero que você, ao ouvir essa palavra, esteja pensando nos seus problemas, nas suas dificuldades, nas suas tristezas, esteja se colocando no lugar de Davi, esteja dizendo: isso acontece comigo. Eu me coloco na beira da minha cama para orar ao Senhor, no final do dia, com todos aqueles problemas, achando que eu fui abandonado pelo Senhor, mas quando eu termino a minha oração, eu termino cheio de alegria, cheio de confiança, porque eu me lembro do que o Senhor fez, eu me lembro da salvação do Senhor, eu me lembro do que o Senhor já me deu, e eu me lembro das promessas dele sobre a minha vida, e eu sei que ele nunca falhou e ele não vai falhar, então eu termino a minha oração. Comecei triste, mas eu termino a minha oração cheio de alegria. Nós estamos diante de um homem, irmãos, que ele está triste, mas ele não está triste com Deus. Nós estamos diante de um homem que está triste com a situação, mas ele está satisfeito no Deus a quem ele serve. Entenda bem isso. Se eu pudesse abrir a sua cabeça para colocar isso, para você não se esquecer, eu o faria. Então nós estamos diante de um homem que ele não está decepcionado com Deus, ele não está triste com Deus quando faz a oração que faz. Ele quer entender a situação, entender o problema, ele quer entender os planos de Deus, ele pede por livramento do Senhor e termina com seu coração, como diz o próprio texto: o meu coração se regozija na tua salvação. Então nós estamos diante de um homem que é feliz por servir ao Deus que serve. Não é feliz por passar por problemas. Eu não fico feliz quando passo por problemas, mas nunca fiquei triste por servir o Deus a quem eu sirvo. Eu fico decepcionado com os problemas, decepcionado com a minha fraqueza. Muitas vezes acho que eu sou forte, que eu dou conta de passar por uma situação ou outra, e quando eu percebo eu não dou conta, eu sou um fracote. Os problemas são grandes à luz da minha força, mas eu fico feliz e satisfeito no Deus que produz o livramento, no Deus que cuida da minha vida, no Deus que me protege. Eu confio nesse Deus, ele não vai me deixar na mão. Então nós estamos diante deste homem, este homem satisfeito no Deus a quem ele está servindo. Ele completa o que, irmãos? Ele completa a palavra, a oração no versículo 6. Cantarei ao Senhor. Presta atenção nisso. Será que esse homem está tão decepcionado com esse Deus? Será que esse homem está tão triste com o Deus a quem ele serve? Eu creio que não. Presta atenção no versículo 6. Cantarei ao Senhor. Olha, eu cheguei a uma conclusão aqui. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Mas espera aí. Ele não estava questionando Deus por conta das provas? Esse Deus tem feito bem?
Não, irmãos, ele está decepcionado com a situação, decepcionado com a perseguição, decepcionado com seus adversários o perseguindo, decepcionado com a correria daqui para lá. Isso realmente deixa o nosso emocional abalado, ele está triste com isso. Mas o Deus? Não, com Deus ele não está decepcionado. Ele chega a uma conclusão dizendo: eu confio no Senhor, meu coração se regozija na tua salvação. E quer saber de uma coisa, Senhor? Eu vou cantar ao Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou bendizer o seu nome para o resto da minha vida. Sabe por quê? Porque com luta e tudo, o Senhor me tem feito muito bem. Esta é a palavra. É isso que o Salmo 13 traz para os nossos corações. É isso que o Salmo 13 traz para as nossas vidas. Irmãos, na nossa vida nós passaremos por muitas dificuldades. Existem muitas pessoas que quando passam por dificuldades, elas colocam a culpa no Senhor. Mas onde está Deus? Mas Deus não é amor? Mas Deus não é justo? Não fique contrariado com o Senhor. Fique contrariado com a situação. Fique contrariado com o problema. Busque no Senhor refúgio. Busque no Senhor o entendimento. Busque no Senhor o livramento. E aí você vai perceber que é no Senhor que você vai encontrar. E aí você vai chegar a essa conclusão óbvia, tão clara. Eu confio no Senhor, todas as vezes que o busquei ele não me decepcionou. Meu coração se alegra na salvação vindo da parte dele. E quer saber mais? Ele me tem feito muito bem. Ele me tem feito muito bem. Queridos, esta é a palavra que eu gostaria de compartilhar com você, para que você pudesse olhar para a sua vida, para que você pudesse olhar para os seus problemas. Eu tenho certeza que numa época dessa de pandemia, muito mais, nós temos passado por muitas dificuldades. Existem dias que a gente chega em casa cansado, triste, questionando: será que Deus me abandonou? Será que Deus me deixou? Aí a gente se coloca na beira da cama para orar. Eu queria que você orasse dessa maneira. Eu queria que você orasse não questionando Deus. Oh Deus, por quê? Mas querendo entender. Deus, sou teu filho. Deus, será que tem alguma coisa que eu não percebi? Será que tem uma coisa que eu não entendi? Será que tem alguma coisa que eu não aprendi ainda? Me mostra, Deus, porque se tiver tempo ainda eu conserto e o problema passa. Deus, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero entender a tua vontade. Deus, me mostra, Deus vai mostrar. Aí pede livramento para o Senhor. Senhor, me dá livramento. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me mostra. Senhor, me ensina. Eu quero vencer. E aí você vai chegar a uma conclusão de que não existe melhor pessoa para você confiar do que o Senhor, nosso Deus. Ele sempre prometeu, sempre cumpriu, sempre esteve conosco, sempre nos guardou, então confia nele. E aí você vai dizer como Davi: Senhor, eu até penso nas perseguições, eu até penso nos problemas, naquela vez que eu tive que escapar assim, naquela outra vez que eu tive que fugir desse jeito, naquela outra vez que quase me pegaram, eu até penso nessas dificuldades, mas o meu coração se alegra mesmo, Deus, quando eu chego à conclusão de que todas as vezes quem me livrou foi o Senhor. O meu coração fica cheio de alegria. Quer saber de uma coisa? Vou louvar o Senhor para o resto da minha vida. Porque o Senhor me tem feito muito bem. O Senhor tem feito bem para você? Desde o dia em que eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu posso dizer as mesmas palavras de Davi. Passei por muitas dificuldades. Mas eu posso dizer: o Senhor me tem feito muito bem. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Que Deus abençoe você que é amigo da Igreja Batista do Rio Verde, amigo de alguém que é da Igreja Batista do Rio Verde. Que Deus abençoe todos nós e que essa palavra ela venha de encontro com a sua necessidade, ela encontre um lugarzinho especial no seu coração e possa te fortalecer durante toda essa semana, para que você, quando chegar em casa cheio de tristeza, cheio de dificuldade, você possa orar como Davi. Começar de um jeito triste, mas terminar cheio de confiança, para a glória de Deus. Amém? Eu vou orar agradecendo a Deus pelo privilégio de podermos meditar, pelo privilégio de podermos estudar e também agradecendo desde já pelo privilégio de poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, nosso coração se alegra pelo fato de podermos servir o Senhor com as nossas vidas. Nosso coração se alegra pelo fato de podermos abrir a Tua palavra, de podermos meditar naquilo que o Senhor tem para nós. Nós pedimos que o Senhor, ó Deus, faça com que a Tua palavra encontre um lugar todo especial nos nossos corações, que nós possamos não sermos, Deus, ouvintes
que olham e se esquecem daquilo que olharam, daquilo que viram ou ouviram, mas que nós sejamos praticantes da tua palavra, que à luz do que vimos aqui na vida do teu servo Davi, nós possamos olhar para as nossas vidas e nós possamos também, ó Deus, viver uma vida de confiança, de dependência, de amor ao Senhor, ó Deus. Cuida da vida de cada irmão, de cada irmã que ouviu essa mensagem, que vai ouvir essa mensagem. Faz com que essa palavra, ó Deus, ela venha como um bálsamo tranquilizar os corações e nos ensinar, ó Deus, a começarmos e terminarmos uma oração, louvando e bendizendo o teu nome, porque como diz a tua palavra, o Senhor nos tem feito muito bem. Abençoa os irmãos da Igreja Batista do Rio Verde, abençoa os amigos dos irmãos que curtiram a página, que estão acompanhando essa mensagem ou que vão acompanhar, para que a tua palavra, Deus, fale ao coração e que todos entendam que Jesus Cristo é Senhor e que não há solução para a nossa vida se nós não entregarmos as nossas vidas para o Senhor Jesus, para que Ele cuide de nós, para que Ele cuide dos nossos corações, cuide das nossas vidas. Essa é a nossa oração. Gratos por tudo, porque oramos não no nosso nome, mas no nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês, que a palavra do Senhor continue falando no coração de vocês. Um abraço da nossa família aqui de Cianorte para os irmãos, ok? Fiquem na paz de Cristo, tá bom?